Bom dia, alunos do sétimo ano. Bora iniciarmos mais uma aula? Vamos dar continuidade ao estudo com números inteiros e hoje falaremos sobre subtração, tá bom? Vamos iniciar, pessoal? Nosso estudo se inicia na página 145 da apostila de vocês, tá? Com o intuito de contextualizar esse estudo sobre subtração, a apostila traz uma abordagem com relação ao fuso horário, tá? Vamos acompanhar? Olha, diz assim: enquanto em algumas regiões do nosso planeta é dia, em outras já é noite. Isso ocorre em razão da forma arredondada e do movimento de rotação que a Terra faz ao redor do seu próprio eixo. Assim, existem diferentes horários de uma região para outra. Imagino que vocês já tenham estudado isso em geografia, está demonstrando aqui, né? Como o dia tem 24 horas, a superfície terrestre foi dividida por meio de linhas imaginárias em 24 regiões denominadas fusos. Observe no mapa. Então, a gente tem aqui o mapa, tá? Do fuso horário. Tendo como base, olha, o meridiano de Greenwich. Se você for observar com calma, se assemelha com uma reta numérica, tá vendo? Olha, 0 a origem, tudo à direita do zero números positivos, tudo à esquerda números negativos. Então, dando sequência, diz assim, ó. Tomando como referência o meridiano de Greenwich, cada fuso a oeste, ou seja, a esquerda desse meridiano, tem 1 hora atrasada, e cada fuso a leste, à direita, 1 hora adiantada. Na parte inferior do mapa, os números positivos e os números negativos indicam a diferença de horário entre os fusos e o meridiano de Greenwich. Ó. O meridiano está aqui, origem 0, tudo à direita é número positivo e tudo à esquerda é número negativo, tá? Com base nessas informações, podemos responder as seguintes perguntas, desconsiderando-se, é claro, o horário de verão. Por exemplo, se em Brasília são 9 horas, que horas são em Pequim, lá na China? Vamos interpretar isso? Olha, olhando o mapa, o Brasil está aqui, certo? Ó, capital, Brasília. Se você acompanhar aqui até a reta numérica, ó, a gente tem -3, um fuso horário de -3 em relação ao meridiano. E Pequim? Pequim, olha, se você acompanhar aqui, está em +8. Vamos ver como a gente faz esses cálculos para determinar o horário correto? Então, vamos lá. Para responder essa pergunta, calculamos a diferença entre os fusos que indicam a localização de Pequim e Brasília. Então, agora há pouco a gente descobriu que o fuso horário, né, de Brasília é igual a -3 e de Pequim +8. E aí a gente monta uma operação matemática, ó. Lembrando sempre de colocar parênteses, tá, gente? Agora que a gente está trabalhando com números positivos e negativos, é muito importante colocar o parênteses. Então, tá aqui, olha. Tá vendo? +8, -3. Aí vem agora um novo detalhe, uma informaçãozinha muito importante, gente. Toda vez que eu tiver um sinal de menos antes de um parênteses, eu preciso inverter o sinal do que tiver lá dentro. Então, se eu tenho um sinal de -3, eu tenho que colocar aqui um número oposto. O oposto de menos é mais. Por isso aqui, olha como é que ficou. Ele simplesmente inverte o sinal. Dessa forma, 8 mais 3 igual a 11. Logo, a diferença de horário entre Pequim e Brasília é 11 horas. Essa é a primeira parte. Portanto, como Pequim está localizada à direita de Brasília no mapa, se em Brasília são 9 horas, então em Pequim são 8 horas da noite, tá? Então, o que você faz? Você pega o horário de partida que o enunciado te deu e acrescenta as 11 horas calculadas, tá? Como está à direita, a gente está somando, acrescentando, tá? Essas 11 horas. De maneira parecida, vamos responder a segunda pergunta? Vamos lá novamente, ó. Se em Brasília são 10 horas e 15 minutos, que horas são em Los Angeles, lá nos Estados Unidos? Vamos acompanhar aqui no mapa, ó. Novamente, Brasília está aqui, -3, né? E Los Angeles, ó, se você acompanhar aqui até a reta numérica, -8. Vamos colocar isso em forma de operação matemática e resolver? Ó, lembrando do parênteses, novamente, tá vendo? Olha, que eu tenho o sinalzinho de negativo antes do que está dentro do parênteses, então eu tenho que trocar. O oposto de -8
é 8 positivo. Então, olha, como que a gente resolve isso daqui? Aqui eu demonstrei melhor, olha. Menos 8 fica igual. Aqui, como eu tenho que colocar o número oposto, qual é o oposto de menos 3 mais 3? Lembra da regrinha de sinais? Quando eu tenho sinais opostos, o que eu faço? Eu subtraio e coloco o valor do maior número. Quem é maior? 8 ou 3? O 8, né? Então, por isso que o sinal ficou de menos aqui na frente, tá? Essa foi a primeira etapa. Logo, a diferença de horário entre Brasília e Los Angeles é 5 horas. Portanto, como Los Angeles está localizada à esquerda de Brasília no mapa, se em Brasília são 10 horas e 15 minutos, então em Los Angeles são 5 horas e 15 minutos. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que subtrair 5 horas do horário de Brasília para eu saber que horas são lá em Los Angeles, tá? Deu para entender? Porque a gente está falando aqui, Los Angeles está à esquerda de Brasília, então a gente está pensando o quê? Nos números, numa subtração, números negativos. Então, resumindo tudo que vimos na aula de hoje, olha, na subtração com números positivos e números negativos, adicionamos o primeiro ao oposto do segundo, tá? Então, sempre vai ser assim. Por exemplo, então, ó, eu vou trocar o sinal. Se aqui era menos, ficou mais. Ó, se aqui era mais, ficou menos, tá? E aí aqui ficou mais também, tá vendo? Então, sinais iguais, o que eu faço? Somo, repito o sinal. Então, 3 mais 4, 7. Sinal positivo, minha resposta positiva. Agora, olha o segundo exemplo. Também eu tenho o quê? Soma de sinais iguais, tá vendo? Ó, menos 1 e menos 2, o que eu faço? Somo e repito o sinal. Então, tá aí a explicação de como fazemos uma operação que envolve subtração com números inteiros. Bora resolver os exercícios agora? Pessoal, e tendo em vista a importância das regras de sinal em uma subtração com números inteiros, segue novamente mais um exemplo. Ó, para subtrairmos dois números inteiros, basta adicionarmos ao primeiro número o oposto do segundo número. Então, novamente aquela questão, tá vendo que está em vermelhinho? A segunda parcela, né, a gente troca o sinal. Então, mais 9 se transforma em menos 9. Aí você faz a regra que eu ensinei na última aula, né? Sinais iguais, somo, repito o sinal. Vamos ver o segundo exemplo? Novamente, olha, eu tenho dentro do parênteses menos 5. Qual é o oposto de menos 5? Mais 5. Agora, o que eu tenho? Eu tenho também, olha, sinais iguais, o que eu faço? Somo e repito o sinal. Então, observe que o sinal de menos fora dos parênteses troca o sinal do número que está lá dentro, quando eliminarmos esses parênteses, tá? Então, essa é uma regrinha muito importante e ela é essencial para a vida toda, tá, gente? Então, não ache que é só agora que você está aprendendo isso, não. Lá no 7º ano você vai ver novamente, perdão, no 8º ano, no 9º, no 1º, no 2º, no 3º, tá bom? Então, muito importante. Se possível, faça um resuminho no caderno com essas regrinhas, tá? Para ajudar vocês na resolução dos exercícios. E agora, pessoal, vamos colocar em prática tudo que aprendemos na aula de hoje? Por gentileza, realizem os exercícios que se iniciam na página 147 e vão até a página 150. Então, como vocês podem ver, são ao todo 8 exercícios. Vamos começar em sala de aula, hoje é sexta-feira. Se não conseguir termina como tarefa, né, no final de semana, e muito importante vocês me enviarem essas atividades pelo WhatsApp, tá? É essencial que vocês criem essa rotina, porque vocês estavam me mandando com frequência, mas ultimamente eu estou sentindo falta, tá? Desse feedback, desse retorno de vocês. Então é isso, pessoal, por hoje é só. Lembrando, estou sempre à disposição para tirar as dúvidas. Ótimo final de semana e até a próxima!